Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui ouvindo histórias para conferirmos o segundo episódio da série Star Trek Gone, exibido em um monte de lugares. Pois bem, pessoal, eu acho que eu não comentei na vídeo resenha anterior da estreia aqui de Khan que eu estava bastante empolgado, eu gostei desta produção sonora. Na verdade, né, estamos em algo completamente diferente, né, aqui na franquia de Star Trek, um produto que não é um audiovisual, algo completamente diferente, que requer que a gente se esforce para contribuir com a narrativa. Afinal de contas, é como ler um livro, né? A gente precisa completar as passagens. Isso é bastante interessante. Ou talvez não seja. Porque foi basicamente a sensação que eu tive aqui ao ver o segundo episódio. Sim, eu estava completamente empolgado e com grande expectativa pela continuidade aqui dos próximos episódios. Agora me foge a quantidade. São 7 ou 8 que terão aqui nesta primeira temporada. Não, acho que é um produto único, na verdade. Porque não se trata de um projeto especial, uma minissérie, nada mais do que isso. Com certeza isso não tem futuro depois. Mas o que vale? A empolgação que eu tinha lá no primeiro episódio, depois de terminar de ouvir esse episódio aqui, na verdade, ler as legendas, basicamente eu mudei bastante a minha percepção. Digamos que ficou devendo um pouco. Não que seja algo ruim, não é algo ruim, realmente não é um mau produto, mas ele fica bastante aquém do que talvez eu estivesse esperando. E vamos combinar uma coisa também, né? Esse show, esse novo produto aqui da franquia Star Trek, não teve um grande apelo popular, digamos assim. Pelo menos, né, vendo ali os números, eu assisto, ou ouço pelo YouTube, ficou ali na casa dos quase 80 mil visualizações. É muito pouco, para falar a verdade, né? Bom, fazer o quê? Ninguém vai se interessar em ficar ouvindo um negócio, né? Todo mundo quer realmente o audiovisual. E, sim, temos dois problemas aqui nesse episódio. Uma clara continuação do que tinha na semana passada, afinal de contas, realmente será um arco ilustrando tudo o que aconteceu entre o episódio de origem lá na série clássica e o filme no cinema, o segundo filme. Então não tivemos nenhum salto temporal, tivemos a marcação ainda daquela pesquisadora no tempo presente para depois pegar as fitas que a Tenente Mara gravou, registrou e para então passarmos lá para o passado. Sim, um esquema que provavelmente vai se repetir ao longo de todos os episódios. Portanto, Sulu e Tuvok só vão retornar no derradeiro para fechar aqui o produto, né? É basicamente isso, né? Acho que não quiseram gastar com muita grana com eles. Mas é aquela coisa, né? A história moldura em si não importa. O que vale é o que está acontecendo lá nos registros da MacGyvers. Bom, eu realmente também estava na expectativa, depois de assistir o primeiro episódio, de como a história continuaria. E basicamente ela só continuou. Não teve nenhuma novidade, não teve nenhuma exposição completamente diferenciada que você fale, poxa, fui surpreendido, eu não esperava por isso. E eu desejava que algo, né, diferentão pudesse ser apresentado, e não, foi mais do mesmo. Aliás, pouquíssima coisa aconteceu aqui de fato que você possa dizer uau. Na verdade, não dá para dizer uau para nada. A história continua. Logo de cara, a Tenente Mara, ela fala a respeito... Mara não, é Marta, né? É Marta? Ih, caramba, eu fugi o nome dela. Não importa, é a amada do Khan. Ela fala que ela tá de mal, né, com o Khan há dias. Ele não fala com ela, não dirige o olhar. E tudo bem, né? Ela também meio que aceita, porque na verdade foi ela que ficou mais, claro, incomodada ou percebendo, né, que na verdade ela não é nada para ele. Ela nutria, claro, um sentimento para o grande conquistador. E no caso aqui, como a gente viu no primeiro episódio, ela é apenas um plano B para servir de progenitora para o Império de Khan, né? Basicamente. Aliás, esse assunto nem é tocado aqui nesse episódio, é curioso, talvez uma das frustrações minha, porque a história de fato que foi apresentada lá no começo não continuou. Tudo bem, eles ficaram alguns dias sem se falarem, e depois, num certo dia, Khan mandou uma expedição
para sondar, né, o ambiente ali de onde eles estão, lá em 7 Alpha 5, e basicamente ele deu a ideia, você não quer vir com a gente, né, para tal lugar? Depois a gente acaba descobrindo que no fundo, através de uma conversa de Khan e Ivan, que talvez ele estivesse testando a sua, entre aspas, amada, pois é, se ela resiste, né, aos rigores ali de uma conquista de um planeta mais ou menos inóspito, um planeta selvagem, né? Será que ela aguenta o tranco? Afinal de contas, ela é um Homo sapiens, né, uma fêmea, uma inferior a qualquer outra mulher que esteja ali no grupo, né? Digamos que é um teste, mas isso não é exatamente um fator que faça com que a história seja uau, agora sim a história ganha uma questão interessante de moral filosófica. Não, não é nada. Ela vai. Enfim, toda ação ocorre então nesse ponto. Assim, é citado, né, o que aconteceu lá com o Hugo no finalzinho do episódio anterior, que não dá para entender direito, né, no áudio o que acontece, mas ele caiu, né, de um lugar alto, foi encontrado seu corpo todo quebrado, e aí começa assim os problemas desse episódio talvez, porque aqui temos bastante ou pouco de ação e a gente não consegue talvez entrar na narrativa justamente porque a gente tem que colocar muitos elementos a mais, tal qual numa literatura, que você vai lendo o que está sendo ali descrito para a gente precisa completar, né? Com mais detalhes, mais densidade, mais cores, volume, tudo de acordo com o nosso livre pensamento. E aqui necessitou muito disso em algumas cenas de ação e o negócio ficou devendo bastante, infelizmente. Claro, naquela conversa entre Khan e a sua talvez ex-amada, sim, tinha um diálogo interessante, mas no fundo, é um mais do mesmo, apenas uma DR entre os dois, do que de fato uma postura dela perante a ele, ou ele, sendo o poderoso, tentando humilhá-la ou colocá-la no lugar. Sim, não ao mesmo tempo. Há sim um questionamento de que talvez ela tenha se enganado a respeito dele. Isso já ha acontecido lá na Enterprise. Ela até cita, né? Você, do jeito que você falou comigo, parecia que eu estava traindo você pela segunda vez. Então, suponho que a primeira vez que eu traí foi lá na Enterprise. Sim, de fato, foi uma traição que ela fez para com ele e seu grupo. É exatamente isso que a gente já tinha na cabeça. Não há exatamente uma novidade também. Ou seja, outro detalhe que é colocado aqui que não deixa lá muita margem de você falar, agora a história está andando. De fato, não. E depois dessa DR deles, a ação em si acontece, porque eles estão lá, é um grupo avançado, explorando a quilômetros de distância da base, do acampamento original, e eles começam a ter alguns perigos naturais ali da região, porque primeiro eles vão caçar uma espécie de javali. Eles até comentam, né, que a fauna ali do planeta é muito parecida, semelhante com o da Terra. Ok, né? Vamos combinar que é possível, sei lá se é possível, mas de qualquer forma aceitável. Ok, caçam um javali, depois voltam com ele para começar o preparo das refeições, é para durar alguns dias, claro, a carne, são javalis grandes, né? E depois se percebe que o javali ataca novamente, mas isso foi depois, um pouquinho mais para frente, porque antes teve o ataque daquelas enguias, daquelas centopeias, né, que tinha aqueles ferrões. Que bicho é esse que eu estou falando? Aquele que a gente viu lá no segundo filme no cinema, A Ilha de Khan. Pois é, quando lá Chekhov e o outro oficial chegam lá no planeta, o outro, né, eu não me lembro o nome, não fiz a pesquisa básica, ele é atacado, né, pelo próprio Khan, acho que é o próprio Khan, né, ou algum dos seus asseclas lá, e acho que o Joaquim tá lá com ele também, né, que vai ser destaque daqui a pouco aqui, né, eles enfiam lá o negócio no ouvido dele, aquela cena toda grotesca e coisa e tal. Bom, foi a primeira aparição então do bichinho aqui, né, nas pernas de uma das pesquisadoras lá. E ela sai gritando que nem uma doida maluca, né, sentindo que alguma coisa está subindo as suas pernas, e depois se descobre que aquele bicho lá. Mas claro, né, o potencial desse negócio aí não foi bem explorado, porque antes deles começarem a analisar, né, aquele animal
acontece um evento trágico, né? Ou seja, provavelmente eles caçaram aqueles animais selvagens, os tais javalis, né? Ou aparentes javalis, acho que eles devem ter pegado uma cria e talvez a mãe ou o pai veio buscar, né? E era um bicho completamente gigante. E é o que eu digo que é um momento de pura ação, atropelo para lá e para cá, tiro sendo disparado, não sei o que, confusão, e você meio que não entende direito. E caramba, é difícil você passar todos os meandros do que acontece ali naquele momento de pura ação sem ter um narrador, porque você só tem. É um recurso que eles tornaram aqui oficial, e acho que passou uma moto, vocês ouviram o barulho dela por aqui. Eles tornaram oficial que não vão se valer de narrador aqui. Passou de novo. Nesse produto sonoro, audível, não. Eles querem que apenas os personagens, com suas falas, passem pra gente o que está acontecendo. E ficou devendo bastante esse atropelo que foi a aparição desse javali gigante, né? No furdunço que foi aqueles homens super fortes lutando contra o bicho. Que, aliás, o outro bicho lá que eles já haviam caçado e trazido para almoço, jantar durante os próximos dias, já tinha dado certo trabalho, já tinha sido destacado isso. Aí quando veio o bicho maior ainda, o atropelo foi muito, e claro, uma vítima surgiu ali entre eles, que é justamente do Joaquim. Sim, Joaquim. Só que o Joaquim pai, não o filho, porque o filho foi a que a gente viu lá naquele jovem no A Ira de Khan. O outro Joaquim é o pai que a gente viu lá no episódio da série clássica. E ele então aqui foi vítima do animal ensandecido, tentando provavelmente vingar a sua cria que tinha sido abatida, caçada. Basicamente isso, um grande de um drama aqui, com certeza. Mas quem ficava devendo, ou ficou devendo, para mim, pelo menos eu não fico com a sensação de, cara, eu não entendi completamente tudo que aconteceu na cena. Não, eu acho que eu não entendi. Né? E no resto também, o que o episódio apresentou pra gente foi uma mesmice, né? Aquela rejeição por parte de todo mundo para com a MacGyvers. Não acrescentou lá muito não, ficou a mesma coisa, principalmente as duas mulheres, né? Aí a gente pode até fazer uma questão aqui de quem são esses que escrevem a série, né? Não há uma defesa das outras mulheres para com esta fêmea. Claro, porque é uma fêmea inferior, né? Mas pelo menos talvez pudesse ter uma personagem feminina que pudesse, né, falar, né, aquela coisa da sororidade, né? Mas não tem. Não tem nada nisso aqui, e é algo até estranho, né, aos produtos da Era de Latão. Nada relacionado a isso acontece por aqui. Ninguém faz defesa desta pobre né, oficial lá da Enterprise. Ninguém. O Khan, claro, porque tem algum interesse, né? E quem falava com ela ali, acho que era o Ivan, né? Acho que era, né? Ele aconselhou um pouco, ela não ser né, um pouco não muito incisiva para o campo, que talvez ela não conseguisse exatamente o que ela queria. Aliás, até aumentando, né, o distanciamento dele para com ela. Acho que foi ele que falou, né? Assim, nesse episódio aqui eu tive dificuldades em entender exatamente quem eram os personagens que estavam falando. Eu pensei que a facilidade que foi lá no primeiro iria se repetir agora. Isso não aconteceu, pelo menos para mim, né? Mesmo acompanhando a legenda e, claro, prestando atenção no timbre das vozes, eu fiquei perdido em alguns momentos, para falar a verdade. Inclusive da própria MacGyver. Eu achava que é ela que está falando ou é uma das outras pesquisadoras cientistas lá do grupo de Khan. Eu fiquei na dúvida, para falar a verdade, em muitos momentos aqui nesse episódio. De maneira geral, com certeza, a ação ficou prejudicada pela falta de um narrador que pudesse descrever a cena com mais cuidado, né? Tipo, como eles atacaram aquele primeiro javali, depois o segundo, como foi o ataque ao Joaquim, de que forma que ele morreu, aquela maneira grotesca, como foi aquele bicho subindo na perna da pesquisadora, porque a gente também só faz uma imaginação, mas um narrador poderia descrever com mais, talvez, agonia pra gente, aquele bicho esquisito, né? Porque, claro, a gente tem referência para que a gente viu o filme, a gente sabe que ele é nojentão, mas aqui ouvindo, a gente não tem essa percepção, né? Não lembro se eles falam que é um insetoide, alguma coisa assim,
Eu não lembro exatamente como foi descrito, se foi só uma enguia, não lembro. E também, se tivesse falado, talvez não acertasse muito. Assim, só um detalhe que a gente pode colocar aqui, que o Khan falou para uma das pesquisadoras, né, para ela se dedicar a batizar os animais que eles vão encontrando pelo caminho. Afinal de contas, precisa uma certa diferenciação. E depois teve até uma rusga entre elas também, porque a MacGyver chegou com o seu, provavelmente, tricorder, falando, com o meu aparelho aqui eu consigo fazer uma pesquisa muito mais avançada do que vocês estão fazendo aí rudimentalmente. Ficou um clima meio pesado também, mas também não é uma grande coisa que você fale, agora sim começou os conflitos aqui nesse grupo. Também não, né? E depois o episódio se encerrou numa hora que eu até achei que não era o final. Eu pensei, não, vai ter mais uma coisita. Mas não, se encerrou num momento onde Khan falou para todo mundo retornar ao acampamento base e ele ainda iria continuar ali na região para tentar resolver a questão, acho que dos javalis. E ele falou para o Ivan levar o resto do grupo lá para a base e caso alguma coisa acontecesse com ele, caso ele não volte em determinado momento que ele falou que voltaria, pode considerar que eu bati a caçuleta, então Ivan passará a ser o novo chefe do grupo. Uma questão de conflito, né, que vai retornar só o que foi exposto no finalzinho do primeiro episódio, onde ele, o Ivan, matou o Hugo e já tinha sinais claros que ele queria tomar o poder para cima de Khan. Aqui, então, na sequência da história, não teve nada disso. Não teve nenhum outro mistério. Quer dizer, tem um mistério desse bicho, mas a gente sabe, mas não sabe. O javali foi importante, ok, mas e aí? Mas a questão, né, daquela guerra de talvez trono que possa acontecer por aqui foi deixada para depois, né? Talvez para o próximo episódio. Enfim, foi um episódio aqui para mim um pouco frustrante, quase enrolativo, tendendo ao filler, basicamente. Pode ser que sim, podemos considerar. E, portanto, para ele, já que eu acho que já enrolei demais para falar de algo que eu não curti, e realmente aconteceu pouca coisa aqui nesse episódio, bom, para esse segundo episódio aqui de Star Trek Khan, eu atribuo apenas a nota média, 2,5 asteriscos. Sim, eu achei bastante fraco. Tá, é uma nota mediana, não é fraco, não é bom nem ruim, tá na média. Mas se continuar nessa batida para os próximos episódios, olha, vai ser duro acompanhar essa série. Porque agora, já no segundo episódio, já me parece 7 ou 8 episódios alongado demais. Essa narrativa que não está fluindo, pode ser até cansativo. Olha só, de uma semana para outra eu já perdi minha expectativa, que estava relativamente alta, para um ponto onde eu digo que é só uma coisa para se ouvir e logo esquecer. Mas eu quero saber de vocês se vocês estão acompanhando Khan. Tão ou não tão? Ou um produto completamente dispensável, como foi aquele lá daquelas... Lembra quando a série animada completou um aniversário importante, não lembro de quantos anos, mas fizeram um especial de alguns 4 ou 5 episódios, que também foi uma lixeira completa. Eu cheguei a ver o primeiro e não fui ver os seguintes, nem fiz resenha aqui, né? Quem sabe um dia eu faça na falta do que fazer. Mas foi uma tranqueira que muita pouca gente, né? Poucos assistiram aqueles episódios. E está acontecendo a mesma coisa aqui com o podcast de Khan. Pouca gente está vendo, mas eu quero saber se você está ouvindo ou lendo e curtindo o produto. Deixem os seus pitacos aqui na área de comentários. E semana que vem a gente continua na esperança de que tudo melhore. É isso.